Olá galera do canal Tempo na Web, estamos chegando com mais um vídeo da previsão atualizada para o centro-sul do Brasil. Esse domingo, dia 8 de fevereiro de 2026, começando aqui às 0 horas nas áreas em cinza aqui no mapa, temos condição para tempo estável sem chuvas. Condição aí para tempo estável sem chuvas no Rio Grande do Sul, parte do oeste catarinense. Deve haver a formação de algumas tempestades sobre o centro-leste catarinense, no litoral catarinense pode haver tempestades fortes aí. Alerta para risco de tempo severo e tempestades intensas aí sobre o centro-leste do Paraná. Algumas tempestades isoladas no oeste e norte do Paraná. Outras áreas, tempo estável. Avançando aqui às 3 horas, temos condição para tempo estável sem chuvas em grande parte da região sul do Brasil. Deve haver algumas tempestades sobre o centro-leste catarinense. Fortes tempestades ainda sobre o litoral do Paraná. Chance de alguma severidade. Algumas tempestades sobre o norte do estado do Paraná. E outras áreas do estado de tempo seco. Às 6 horas temos condição para tempo seco em grande parte da região sul do Brasil. Deve haver algumas tempestades sobre o litoral de Santa Catarina, litoral do Paraná. Algumas tempestades isoladas sobre o norte do Paraná. E grande parte da região sul com tempo seco sem chuvas. Às 9 horas temos condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região sul do Brasil. Há condição para algumas tempestades sobre o centro-leste catarinense. Algumas tempestades sobre o centro-norte e sul do Paraná. Grande parte da região sul do Brasil com tempo seco sem chuvas. Ao meio-dia que temos condição para tempo seco sem chuvas no centro-sul do Rio Grande do Sul, norte do estado. Tempestades sobre a faixa centro-leste, norte e sudeste catarinense. Tempo mais seco no oeste catarinense. Chance de tempestades em várias áreas do estado do Paraná. Às 15 horas temos condição para tempestades aqui em várias áreas do estado do Paraná. Algumas podem ser fortes aí, com chance de alguma severidade sobre o centro-oeste do Paraná e norte do Paraná. Chance de tempestades sobre a faixa leste catarinense. Centro-oeste catarinense e o Rio Grande do Sul com tempo mais seco. Hein? Às 18 horas temos condição para tempo seco sem chuvas em grande parte do Rio Grande do Sul. Alguma tempestade isolada sobre o norte do estado. Chance de algumas tempestades sobre o centro-leste catarinense. Ainda há condição para tempestades em várias áreas do estado do Paraná. Algumas tempestades podem ser severas e sobre o norte do Paraná, na divisa com São Paulo. Aí. Às 21 horas temos condição para tempo seco em várias áreas da região sul do Brasil. Chance de algumas tempestades sobre o litoral catarinense, norte do Paraná. Oeste do Paraná com tempo mais seco, chuvas fracas no sul e sudoeste aí do Paraná. Vamos passando aqui às 0 horas para a região sudeste do Brasil. As áreas em cinza aqui tempo estável. Pode haver algumas tempestades sobre a faixa norte do estado de São Paulo, partes do litoral norte de São Paulo e do sudoeste de São Paulo. Também há chance de tempestades em várias áreas do Rio de Janeiro, do sul de Minas e partes do oeste de Minas do Triângulo Mineiro, norte de Minas e o Espírito Santo com tempo mais estável. Às 3 horas temos condição para tempestades sobre o centro-norte do estado de São Paulo, centro-sul de Minas e partes do oeste de Minas. Centro-oeste do Rio de Janeiro também com chance de tempestades. Norte do Rio de Janeiro com tempo seco, Espírito Santo com tempo seco, norte de Minas com tempo seco. Às 6 horas a condição para tempestades até moderadas a fortes sobre o centro-norte do estado de São Paulo, sul de São Paulo, outras áreas do estado com tempo estável. Chance de tempestades no centro-oeste e sul do Rio de Janeiro, leste e norte do Rio de Janeiro, tempo mais seco. Chance de algumas tempestades no sul de Minas e partes do oeste de Minas, grande parte de Minas com tempo seco. Seco no Espírito Santo também. Às 9 horas a condição para tempo seco no estado de São Paulo e no sul do estado. Algumas tempestades no centro-norte do estado. Algumas tempestades no centro-sul do Rio de Janeiro, sul de Minas. Chuvas fracas no Triângulo Mineiro e oeste de Minas. O restante de Minas no Espírito Santo e com tempo estável. Ao meio-dia aqui temos condição para formação de várias tempestades sobre o estado de São Paulo, mais seco no leste do estado, condição para tempestades no centro-sul do Rio de Janeiro, sul de Minas, oeste de Minas e Triângulo Mineiro com tempo mais seco. Algumas tempestades sobre o leste e norte de Minas aí. Espírito Santo com tempo seco, norte do Rio de Janeiro com tempo seco. Às 15 horas temos condição para a formação de várias tempestades em várias áreas do estado de São Paulo, do centro-sul do Rio de Janeiro, norte do Rio de Janeiro, tempo seco,
Condição aqui para tempestades moderadas ou fortes no centro-sul de Minas, que podem vir com alguma severidade. Norte de Minas com tempo seco, Espírito Santo com tempo seco. Às 18 horas, a condição para a formação de várias tempestades em várias áreas do estado de São Paulo. Algumas podem ser fortes, em grande parte do Rio de Janeiro, com chance da formação de tempestades. E o centro-sul de Minas, Triângulo Mineiro e oeste de Minas. Chance de algum tempo severo e no centro-sul de Minas. Espírito Santo, leste e norte de Minas com tempo seco. Às 21 horas, temos condição aqui para tempestades em várias áreas do estado de São Paulo. Algumas podem ser intensas e no oeste do estado. Algumas tempestades no sul de Minas, Triângulo Mineiro e várias tempestades pelo Rio de Janeiro. Espírito Santo, leste e norte de Minas com tempo seco. Vamos passando aqui às 0 horas para a região centro-oeste aqui do Brasil. Começando aqui pelo estado do Mato Grosso do Sul, temos condição para tempo seco em grande parte do estado. Deve haver a formação de algumas tempestades sobre o oeste e sul do estado. Grande parte do estado com tempo seco. Seco em grande parte do estado de Goiás. Algumas tempestades isoladas sobre o leste do estado. Condição aqui para algumas tempestades sobre o leste, nordeste do Mato Grosso, centro-oeste e norte do Mato Grosso. Grande parte do Mato Grosso com tempo seco. Às 3 horas temos condição aqui para algumas tempestades sobre a faixa leste, norte e centro do Mato Grosso. Outras áreas do estado com tempo seco. A condição para a formação de algumas tempestades sobre o oeste e norte de Goiás. Centro-sul de Goiás com tempo mais seco. A condição para a formação de algumas tempestades aqui no centro-oeste e norte do Mato Grosso do Sul. Nas outras áreas do estado em tempo seco. Às 6 horas temos condição para algumas tempestades sobre o centro-oeste do Mato Grosso do Sul, partes do sul do estado, outras áreas com tempo seco. Tempo seco no sul e leste de Goiás. Então, para algumas tempestades sobre o oeste e norte de Goiás. Chance de algumas tempestades pelo estado do Mato Grosso, outras áreas com tempo seco. Às 9 horas temos condição aqui para chuvas esparsas e algumas tempestades em várias áreas do Mato Grosso. As áreas em cinza e tempo seco no centro-sul de Goiás. Nordeste de Goiás. Algumas tempestades sobre o oeste e norte de Goiás. Condição aqui para algumas tempestades sobre o norte do Mato Grosso do Sul, centro-sul do Mato Grosso do Sul e com tempo mais seco. Ao meio-dia aqui temos condição para a formação de chuvas esparsas e algumas tempestades no centro-oeste e norte do Mato Grosso do Sul. Algumas áreas do leste do Mato Grosso do Sul com tempo seco. Algumas áreas do centro-sul de Goiás também com tempo seco. Então aqui para a formação de algumas tempestades sobre o centro-oeste e norte de Goiás. Também tempestades em várias áreas do Mato Grosso. Hein? Às 15 horas temos condição para tempestades em várias áreas do estado do Mato Grosso. E algumas podem ser fortes no oeste do estado. Condição para tempestades em várias áreas do estado de Goiás e do Mato Grosso do Sul. Algumas tempestades podem ser fortes no sul do Mato Grosso do Sul. Hein? Às 18 horas temos condição para tempestades em várias áreas do Mato Grosso do Sul. Alerta aí para o leste do Mato Grosso do Sul. Aí. Região de Dourados. Aí. Pode haver a formação de severas tempestades com chance aí de algumas avarias, alguns pontos. Aí. Atenção. Aí. Então para algumas tempestades no estado de Goiás e para as tempestades no estado do Mato Grosso. Hein? Às 21 horas temos condição para tempestades em várias áreas do estado do Mato Grosso. Mais seco no estado de Goiás, algumas tempestades isoladas no oeste do estado e tempestades em várias áreas do Mato Grosso do Sul. Segue alerta para tempestades severas sobre o leste do Mato Grosso do Sul, aí, com chance de alguns transtornos em alguns municípios. Aí. Atenção redobrada. Vamos conferindo agora as temperaturas mínimas, as máximas, do centro-sul do Brasil para esse domingo, dia 8 de fevereiro de 2026. Amanhecer do domingo, que nas áreas mais claras da região centro-oeste teremos mínimas entre 18 graus a 21 graus. Pontos mais escuros entre 22 a 24. Algumas mínimas de 25, 26 graus no sul do Mato Grosso e oeste do Mato Grosso do Sul. Na região sudeste do Brasil, nas áreas mais claras teremos mínimas entre 17 graus a 21 graus. Os pontos mais escuros entre 22 a 24. Umas mínimas de 25 graus no litoral do Rio de Janeiro e oeste de São Paulo. Na região sul aqui do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 12 graus a 17 graus. Os pontos mais escuros entre 18 a 20.
até 25, 26 graus, mínima no oeste e noroeste lá do Paraná. Conferindo aqui as temperaturas máximas para a tarde do domingo. Região sul aqui do Brasil, nas áreas mais claras, máximas entre 18 graus a 25 graus. Pontos mais escuros entre 25 a 35 graus. Hein? Na região sudeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas entre 18 graus a 30 graus. Pontos mais escuros entre 31 a 35. Pode chegar a 36, 37 graus sobre o norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo e leste de Minas. Na região centro-oeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos máximas que oscilam entre 25 graus a 30 graus. Grande parte da região com máximas de 30 a 35 graus. Hein? Beleza? Esse foi aqui mais um vídeo da atualização da previsão para o centro-sul do Brasil para esse domingo, dia 8 de fevereiro de 2026. Desculpa. Agradecer a todos que acompanham o canal e que deixem seu like e ajude a divulgar o canal. E não é inscrito no canal, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.